Seja bem-vindo a esse conteúdo onde eu vou compartilhar o processo de um desenho do começo ao fim. E aqui, como você pode ver, eu separei alguns lápis da marca Tris e Faber-Castell, caixinhas de tons de pele de ambas as marcas e também uma de tons neutros da Faber-Castell Super Soft. E aí está o desenho já tirado do traço e aqui a imagem de referência para poder escolher as cores. Como você pode ver, eu já separei ali alguns tons de marrom, tons de nude, areia, de ambas as marcas, inclusive todos os tons ali de pele da Faber e todos os tons de pele da Tris, a caixinha de 12 cores. E agora na caixinha de 24 cores, aliás, da Faber-Castell Super Soft, eu separo mais algumas cores. Eu tenho o costume de tirar bastante cores ali para começar o desenho, mas aí eu acabo não usando tudo. E nesse desenho em especial foi um teste com esses lápis Super Soft tons neutros. E aí eu acabei usando bastante eles juntamente com os tons de pele da Faber-Castell. De forma que os lápis da Tris acabam sendo apenas um auxílio. Eu vou usar durante esse desenho aí poucas cores aí dos lápis da Tris. Então um pouquinho de alguns azuis, rosa, vermelho, nude, areia, tons de marrom, preto e branco. E vamos começar então o nosso trabalho. Não mencionei, mas aqui eu estou usando um papel Canson XL Bristol, é um papel bem liso. E esses lápis escolares, esses lápis mais simples, eles têm uma pigmentação um pouquinho mais fraca comparado aí com lápis importados, lápis mais profissionais. Esse Tris é uma exceção aí, ele é um lápis bem pigmentado, ainda mais quando você força um pouco aí a mão, o preto, repara que ele fica bem preto. Mas, de qualquer forma, por se tratar de um material um pouco mais simples e um papel liso, que dificulta a aderência do lápis, eu gosto de começar pelos tons mais escuros. E aqui nos olhos, como tem bastante contraste, eu começo pelo preto mesmo, demarcando ali os limites da pálpebra, da íris, pintando a pupila, deixando reservado o reflexo e já aplicando o degradêzinho também na região branca do olho. Detalhadas as partes mais escuras do olho, então, vou agora começar a marcar a sobrancelha com o lápis 011 aqui da Tris, é o tom de pele, o tom de marrom mais escuro, e deixei a ponta dele bem fininha para fazer a marcação aqui já seguindo a direção dos fios aqui, dos pelos da sobrancelha. Não vou exatamente desenhar nesse momento, mas marcar alguns fios para delimitar ali, para definir os limites da sobrancelha e não perder a forma dela no processo de pintura dessa parte aqui da pele. Esses traços têm que ter o começo e o fim fino e vai girando o lápis para pegar uma quina da mina ali, para pegar um traço, para formar um traço bem fino, bem definido. Comecei a colorir ali com o lápis da Tris mesmo. Esse é o 012, tons de pele. Ele é o mesmo tom, ele é a mesma cor do marrom escuro da caixinha de 72 cores. Acontece que na caixinha de 72 cores, cada cor tem um nome. Quando você compra aí tons de pele, tons neutros, como eu já mencionei, eles vêm com um código, um número e não o nome, mas a cor ali, a tonalidade é semelhante. Nessa primeira aplicação, nesse primeiro contato do lápis com o papel, a gente tem que ter alguns cuidados. Primeiro, como eu disse, a gente começa pela parte mais escura, no caso ali o preto,
Nas partes que são bem pretas, mesmo bem escuro, tem que forçar um pouquinho a mão ali para ficar realmente um tom escuro. Já o restante, quando a gente começa a sombrear e aplicar cores no desenho, tem que ter o cuidado de não aplicar muita força e não saturar logo nas primeiras camadas. Ainda mais tratando de um papel liso, quando você satura logo no começo, depois você não consegue mais sobrepor camadas, cores, e aí o desenho pode ficar todo marcado, manchado e até desbotado por excesso de aplicação. Aqui eu usei o azul, é um azul bem vibrante, ali, bem vivo, um pouco mais claro, para colorir essa parte branca do olho, que quando você olha na referência ali, essa parte não é branca, né? E em volta ali alguns tons mais avermelhados. Para isso eu usei o Bordeaux da Tris. Esse 784 da Faber, ele é um tom de marrom puxado um pouquinho para o vermelho e bem escuro. É interessante para fazer sombra. E agora o salmão da Tris. Esse é um lápis que eu uso muito. Ele traz uma coloração rosada bem natural para a pele. Só que ele não vem em outras caixinhas de 12 cores normal da Tris, nem tons de pele, e nenhuma outra que eu vi vem esse lápis salmão. Talvez só a partir de 24 ou 48 cores. Aqui já é o pó de arroz, bem claro. Eu gosto de aplicar um lápis mais claro no final para selar, para misturar as cores anteriores e deixar o acabamento mais liso. E aqui com o 784 ainda, trabalhando um pouco mais os pelos da sobrancelha. Agora sim, já detalhando mais ela. Preto também é sempre bem-vindo, aí a gente vai recorrer bastante a ele. No caso aqui o preto da Tris, por ser um lápis mais firme, com um pigmento mais intenso. Interessante para fazer detalhes mais escuros e com precisão. Esse marrom da Tris, o marrom comum, ele tem um tom puxado um pouquinho para o vermelho. E aqui eu vou aplicando um azul claro por cima de tudo, porque essa imagem de referência traz um tom mais frio. Então, tanto no olho, como dá para ver esse tom azulado, até na pele a gente consegue ver, tanto nas regiões de sombra quanto de luz, um tom puxado um pouquinho para o azul. É um tom mais frio. Então, depois da aplicação das cores, eu volto com um tom mais azulado por cima. Para esse tipo de técnica e para a gente alcançar um resultado suave e natural, é interessante ter o lápis com a ponta ali longa, bem apontado, mas não precisa ter aquela ponta tão fina, porque pode riscar, exceto para fazer detalhes de fios, como a gente já mencionou ali. Aqui é o lápis Mitsubishi dermatográfico preto. Ele é um lápis feito para escrever sobre vidro, metal e plástico, então ele pega sobre qualquer superfície. Inclusive quando o desenho já está saturado, a gente consegue desenhar com ele por cima tranquilamente e trazer um tom de preto mais intenso. Mas voltando ao que eu estava dizendo sobre a ponta do lápis, é interessante ter a ponta longa, bem apontado, mas não tão afiado assim, para que a gente tenha um traço mais suave e não marcado. E aqui uma tinta nanquim branca, eu vou usar para realçar esses pontos de luz do olho. Então eu vou aplicar ali numa tampinha e um pincel fino, um pincel artístico mesmo. E com bastante cuidado
por cima das regiões ali que a gente já separou o brilho, só trazendo um pouquinho mais de intensidade a ele.